Um dos crimes mais chocantes que marcaram o nosso país voltou com força total e está dominando as redes sociais e jornais em todo lugar. A informação que circula agora é de que Elisa Samúdio estaria viva e morando em Portugal. E isso levantou uma pergunta pesada. Será que o Brasil pode ter cometido uma das maiores injustiças de sua história recente no caso que envolveu o goleiro Bruno? Diante disso, a família de Elisa Samúdio aparece dividida, com uma parte rejeitando completamente essa história e tratando tudo como especulação, enquanto outra enxerga nisso uma possível esperança e uma chance de esclarecer o que nunca ficou totalmente explicado. Ao mesmo tempo, voltam à tona falas antigas do próprio Bruno, que dizia que o país ainda ficaria surpreso com a verdade que viria à tona, e isso faz muita gente parar e pensar se tudo que foi apresentado até hoje realmente encerrou esse caso ou se ainda existe algo importante que precisa vir à luz. Antes de eu prosseguir com esse assunto, eu peço encarecidamente, deixe o like nesse vídeo, porque o like faz com que esse vídeo, esse assunto chegue a mais pessoas, porque muitas vezes assuntos como esse aqui, né, particularmente, é barrado pelo YouTube. E somente com o teu like esse vídeo chega a mais pessoas. Então deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E um recado rapidinho, tá? Se você quer começar 2026 trabalhando online de forma honesta, sem golpe, sem enganação, o Tom Dimas, que é um grande parceiro aqui do canal, que é também um professor de marketing digital, está com uma mentoria gratuita para te ensinar a trabalhar, a vender online na internet, tá? Se você quer aprender a trabalhar e começar hoje mesmo, fique até o final desse vídeo. Para quem ainda não entendeu de onde surgiu todo esse assunto sobre Elisa Samúdio, é importante explicar o ponto central da história. O portal Léo Dias divulgou recentemente um passaporte que está em nome de Elisa Samúdio. Esse passaporte, ele foi localizado num apartamento em Portugal e um detalhe chamou muito a atenção. Nesse documento aparece apenas o registro de entrada de Elisa Samúdio no país, sem nenhum carimbo indicando a sua saída. E isso não é um detalhezinho simples, porque qualquer pessoa que viaja para o exterior sabe que ao deixar um país, o passaporte precisa ser registrado com um carimbo de retorno de saída. E nesse caso específico, o documento aponta que ela entrou em Portugal, mas não mostra que ela saiu de lá. A partir daí, a pergunta inevitável começa a circular. Se não há registro de saída, onde Elisa Samúdio está hoje? Será que Elisa está viva? E é exatamente essa dúvida que vamos destrinchar aqui, com calma e atenção, mostrando o material que veio a público e analisando o que foi apresentado. Agora vamos rodar o vídeo divulgado pelo próprio portal Léo Dias, que trouxe essas informações à tona, então preste atenção no que vai aparecer agora na sua tela. Da Elisa. Então assim, com todos os dados dela, as informações de onde ela nasceu, a data de nascimento, a fotografia, então eu posso garantir para vocês que é um documento, é um passaporte brasileiro oficial, original. E tem uma data, um carimbo de entrada dela aqui em Portugal, né? Um carimbo de entrada. Só que a gente folheou todo o passaporte, e eu tô aqui na frente do José, são 32 páginas, né, José? Isso, não tem nenhuma página faltando, são 32 páginas, eu posso garantir que é um documento oficial. Nesse documento só tem o carimbo de entrada, não tem um carimbo de saída do país. Olha só, meus irmãos queridos, as reações da família a respeito desse caso mostram o quanto esse assunto é delicado e cheio de feridas abertas. O irmão de Elisa Samúdio, Arley Moura, de 27 anos, falou à CNN Brasil, deixando claro que não se sente em condição de afirmar nada de forma definitiva. Ele foi direto ao dizer que não tem como confirmar se a irmã está viva ou não, explicando que tudo o que sabe vem exclusivamente do que é divulgado pela mídia, já que não mantém contato com a própria mãe. Ao mesmo tempo, outra voz da família também se manifestou. A dona Maria do Carmo, madrinha do filho de Elisa, falou ao G1 e deixou transparecer a dor que nunca passou. Ela afirmou que caso o documento seja verdadeiro, a família quer ter acesso a ele como uma lembrança de Elisa, porque, segundo ela, não existe paz na família até hoje. Ela relembra que tudo isso foi uma crueldade não apenas com Elisa, mas também com a dona Sônia e com o Bruninho, né? Um menino que cresceu cercado pelo trauma e a ausência da mãe,
a ponto de não manter relação com o próprio pai por causa de tudo o que aconteceu, tudo que esse caso provocou. Meus irmãos e irmãs, esse foi um desfecho que marcou o Brasil, justamente porque nunca houve um fechamento real dessa história. Não teve corpo, não teve velório, não teve aquele momento final que ajuda a família a começar a viver o luto. Tudo ficou em aberto, suspenso no ar, como uma ferida que nunca cicatrizou. Desde então, o goleiro Bruno volta e meia aparece dizendo que precisou se calar, que foi obrigado a engolir palavras, esconder versões e que ele não podia contestar, mas que a verdade em algum momento apareceria. E a pergunta que muita gente está fazendo agora é justamente essa: será que esse momento chegou? Uma entrevista que o goleiro Bruno concedeu ao portal O Tempo em 2023 voltou a circular com força, e nela o Bruno afirma claramente que foi forçado ao silêncio e que a verdade ainda viria à tona. Hoje ele está em liberdade depois de ter cumprido 7 anos de prisão, o que também gera debate e revolta em muita gente, né? Para a justiça brasileira, o entendimento foi de que Bruno atuou como mandante e o caso foi encerrado dessa forma. Agora, o surgimento de novas informações fazem com que esse capítulo, que parecia fechado, volte a ser questionado pela família, que nunca aceitou esse crime ficar sem solução. Muita gente já trabalha com a ideia de que pode sim ter existido ameaça, pressão, medo, um cenário pesado naquele momento contra a Elisa Samúdio, mas que ainda assim existe a possibilidade de Elisa ter conseguido escapar e fugir dessa situação e ter ido embora. Ao mesmo tempo, o ponto que trava tudo é que o Bruno, o goleiro Bruno, nunca conseguiu provar a própria inocência. Porque dentro da lógica do processo, ficou estabelecido que ele, né, teria dado a ordem para a execução do crime, mesmo que não exista um desfecho material claro. E é aí que esse caso continua incomodando tanta gente até hoje. Porque quando a gente olha para isso com um mínimo de honestidade, percebe que nem sempre a verdade consegue se apresentar inteira diante dos tribunais humanos. A palavra de Deus deixa claro que a verdade sempre aparece, cedo ou tarde, mas nem sempre ela se revela completamente aqui do jeito que a gente gostaria. Tem coisas que ficam escondidas, enterradas, empurradas para baixo do tapete e talvez nunca venha a público nesta vida. E isso dói, né? Mas é a realidade. Existe gente inocente pagando por crimes que não cometeram e existe gente culpada andando livre por aí como se nada tivesse acontecido. Esse é o retrato duro de um mundo onde a justiça dos homens é falha, limitada, imperfeita e onde nem sempre sentença significa verdade e nem absolvição significa inocência. O homem e a mulher, eles podem até escapar da justiça terrena, mas existe uma justiça da qual ninguém passa ileso e essa não depende de juiz, tribunal ou sentença. É a justiça de Deus. A Bíblia deixa claro que todo ser humano, sem exceção, vai prestar contas daquilo que fez, do que falou e até do que tentou esconder. Tem gente que pode estar assistindo esse vídeo nesse momento achando que o tempo apagou tudo, que um erro cometido anos atrás ficou no passado, que ninguém investiga mais, que ninguém pergunta mais nada. Só que de Deus ninguém se esconde. A oportunidade que o ser humano tem é agora, enquanto está vivo, porque arrependimento não se negocia depois. E é nesse contexto que surge uma informação pesada e concreta. O Consulado do Brasil em Lisboa divulgou um comunicado oficial informando que o passaporte de Elisa foi localizado e entregue ao próprio consulado e, segundo a nota, essa informação já foi repassada ao Itamaraty em Brasília e agora aguardam orientações sobre quais serão os próximos passos em relação a esse documento. E aqui está um ponto importante. O passaporte já foi analisado e confirmado pela Justiça brasileira como verdadeiro. Não se trata de falsificação, não se trata de montagem ou invenção. O documento é real, existe e está sob custódia oficial. E isso muda completamente o peso dessa história que parecia encerrada há anos. Agora tem outro lado dessa história que também precisa ser colocado na mesa. Porque muita gente passou a acreditar que esse passaporte pode ter sido colocado lá em Portugal de forma proposital, como uma tentativa de limpar a imagem do goleiro Bruno. A linha de raciocínio dessas pessoas é a seguinte: o documento é verdadeiro, é da Elisa, não é falso, está carimbado corretamente, tem registro oficial, mas teria sido usado
agora como uma estratégia para criar uma nova narrativa, dizendo que Elisa foi para Portugal e está viva e com isso suavizar ou até reverter as acusações contra o goleiro Bruno que foram construídas ao longo dos anos. E essa visão não está só nas redes sociais, ela existe dentro da própria família. Parte da família enxerga tudo isso como uma grande cortina de fumaça, um movimento para gerar sensacionalismo em cima de uma tragédia que nunca foi superada e solucionada, algo que só reabre feridas e aumenta a dor de quem já sofreu demais. É uma situação deveras pesada, confusa e emocionalmente desgastante, por isso eu peço de verdade as orações de vocês pela família da Elisa Samúdio, porque ninguém ali está em paz. E para completar esse cenário, surgiu também o relato da pessoa que teve contato direto com o passaporte, a pessoa que achou esse passaporte em um apartamento em Portugal, que afirmou ter ficado em choque sem saber como reagir ao se deparar com aquele documento. A gente vai rodar um trecho dessa entrevista, então presta atenção no que vai ser mostrado agora. Veja. A equipe do Léo Dias desembarcou aqui em Portugal para trazer uma bomba que pode mudar totalmente o destino de uma investigação que dura anos. Eu estou aqui na frente de uma pessoa que encontrou o passaporte de nada mais, nada menos que Elisa Samúdio. Nós não podemos identificar quem é essa pessoa, eu vou chamar ele apenas de José. Ele não vai aparecer, vamos distorcer a voz dele. Primeiro que é um assunto muito delicado, segundo que ele teme pela segurança dele e da família dele, e terceiro que esse documento vai sair daqui diretamente para a Embaixada Brasileira aqui em Portugal, para que as autoridades possam aí fazer tanto as investigações quanto retomar este caso. José, quando você encontrou esse documento, qual foi a primeira coisa que passou pela tua cabeça? Olha, quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, já fiquei em choque, né? Porque pela foto eu já sabia quem que era a dona. Nenhuma das minhas voltas para casa do trabalho, que trabalho longe, fico 15 dias, 20 dias fora de casa, ao entrar na sala para pegar uma roupa no estendal, com curiosidade, tinha uns livros na estante e fui ver. Mas só para explicar para o telespectador, é uma casa compartilhada, né? Sim, é uma casa que tem 4 quartos, a gente ocupa um dos quartos e temos acesso à cozinha, à sala, à casa de banho e temos acesso ao resto da casa, sim. Então, são a sua família e mais outras 2 famílias que compartilham da mesma residência. É a minha família, eu, minha mulher e uma filha pequena, e mais um outro rapaz e mais uma senhora. Então, para entender, essa sala é compartilhada. Então, em um momento que você teve que pegar um livro, alguma coisa na sala, foi aí que você encontrou? Sim, eu fui apanhar uma roupa no estendal. Aqui em Portugal, a gente mora em apartamento e não tem acesso à área para estender roupa, então colocamos no estendal. O local mais adequado, é mais arejado, pega bastante claridade, é na sala. Então, quando cheguei do trabalho, fui apanhar uma roupa para tomar um banho, vi um livro, tive uma curiosidade de chegar perto e ver o livro. Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento. De imediato, abri, né, para ver o que era, de quem que se tratava, curiosidade também, né. Abri e vi logo de quem era. O que você sentiu? Na hora fiquei em choque, porque não é uma pessoa qualquer. Eu não sabia o que eu fazia na hora. Não sabia o que fazer, realmente. Sabia que eu teria que entregar às autoridades de imediato. Mas qual autoridade? Não sei qual. Procurei na internet, logo contactei a equipe do Léo Dias, que me deu todo o apoio, suporte, e me auxiliaram a entregar esse passaporte, né, que é o certo, o correto. E estamos aqui agora. Meus irmãos e irmãs, eu sempre vou ficar do lado da verdade, custe o que custar. O próprio Senhor Jesus ensina que nada fique escondido para sempre. Que tudo aquilo que está oculto um dia vem à luz, cedo ou tarde. E olhando com atenção para esse caso, existe um ponto que precisa ser analisado com cuidado. Esse passaporte em questão traz um carimbo datado de 2006, enquanto o desaparecimento da Elisa Samúdio aconteceu em 2010. Isso abre espaço para uma possibilidade que não pode ser ignorada. Surge uma dúvida que incomoda. Como que um passaporte apresenta apenas o registro de entrada em Portugal e não traz o registro de saída? Tecnicamente, isso não faz sentido se a pessoa morreu no Brasil depois.
Especialistas já explicaram que em situações de perda de passaporte no exterior, a pessoa pode solicitar um documento provisório junto ao consulado ou à embaixada para retornar ao seu país de origem. Isso acontece e é procedimento padrão. Então existe sim a hipótese de que o passaporte possa ter sido extraviado pela Elisa, encontrado por outra pessoa e só agora reapareceu. Pode ser que a Elisa tenha saído de Portugal com uma autorização sem o passaporte, tá? Eu não estou afirmando nada como verdade absoluta. Eu apenas estou dizendo que essa possibilidade existe e precisa ser considerada com responsabilidade. A minha oração de coração é para que a verdade venha à tona, sem pedaços faltando, sem manipulação, sem interesse por trás, que as peças desse quebra-cabeça sejam concluídas e, acima de tudo, que Deus traga consolo a essa família que até hoje não tem paz de espírito. Que Deus conforte a dona Sônia, que alcance e abrace a vida do Bruninho e que um dia eles possam ter respostas claras sobre tudo isso, porque viver na dúvida também é uma forma de sofrimento imenso. E agora eu quero ouvir você, porque esse assunto não termina aqui. Diante de tudo isso que veio à tona, das informações, dos documentos, das falas da família e das declarações antigas que voltam a circular, fica a pergunta que não quer calar. Qual é a sua opinião diante de tudo isso? Você acredita que a Elisa Samúdio pode estar viva e ter conseguido fugir para outro país, tentando escapar das ameaças do goleiro Bruno? Ou para você o goleiro Bruno é culpado, sim, e tem responsabilidade diante desse crime, independentemente dessas novas informações? Escreva a tua opinião aqui nos comentários, o que você pensa, sem ódio, sem ataque, mas com sinceridade de coração. A tua opinião conta muito para esse canal, tá? Ajude esse embate a acontecer de forma madura, responsável, e participe, comente e diga aí qual que é o seu entendimento sobre tudo isso, tá? Eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, com contatos e grupos aí do teu celular, e também compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei lá no início do vídeo, eu quero reforçar aqui no final, porque parceria boa a gente faz questão de indicar. O Tom Dimas é um grande parceiro desse canal, um profissional sério, professor de marketing digital, que já ajudou mais de 300 mil pessoas a começarem literalmente do zero a vender na internet. Gente comum igual você, sem experiência, que aprenderam a vender online e a gerar renda de forma correta, honesta, sem promessa absurda, sem golpe e sem enganação. Se você quer começar esse ano de 2026 trabalhando pela internet, aprendendo de verdade como funciona esse mercado do marketing digital, o caminho é buscar quem entende e quem já mostrou resultados. Chama o Tom Dimas e a sua equipe, porque eles te darão suporte e orientação e acompanhamento, explicando passo a passo como trabalhar online de forma honesta e estruturada. Tá? O link do contato deles está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida e a tua casa e a tua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.